Beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo e ó, hoje eu vou fazer um vídeo aí que muita gente tem me pedido, tá? Sempre que rola uma adaptação de quadrinhos, a galera sempre pede para mim dar uma opinião a respeito, né? E dessa vez eu resolvi fazer, tá? Vou falar sobre X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que estreou há pouco tempo aí nos cinemas aqui do Brasil, tá? A primeira coisa que eu tenho que avisar para vocês, galera, é que eu não sou crítico de cinema, tá? Eu não fiz jornalismo, não fiz cinema, nada do tipo, tá? Não tenho formação nessa área e então o que vocês vão ver agora é a opinião pessoal de um fã de X-Men. Eu já leio X-Men há mais de 20 anos nos quadrinhos, tá? Eu comecei a ler X-Men com 14 anos e foi a minha primeira revista, foi o primeiro quadrinho que eu li, foi uma história publicada aqui no Brasil em Super Aventuras Marvel número 1, né? E foi a primeira história que eu li, foi dos X-Men. E desde então eu tenho acompanhado toda a trajetória dos X-Men nos quadrinhos, né? Isso há mais de 20 anos, tá? Então não sou crítico de cinema, é apenas a opinião de um fã, de um leitor de quadrinhos, para mostrar para vocês que não conhecem de repente quadrinhos, um ponto de vista de um fã de quadrinhos sobre o filme, tá? Segunda coisa é que o vídeo vai ter spoiler, tá, galera? O filme já estreou tem mais ou menos umas 2 semanas, eu demorei um pouco para ir assistir, então o vídeo vai ter spoiler. Se você por acaso não assistiu o filme, pausa o vídeo, vai lá, assiste no cinema e quando der volta aqui no YouTube e vê o meu humilde comentário aí sobre o filme, tá bom? Então vamos começar a falar. X-Men Dias de um Futuro Esquecido, galera, esse filme é inspirado numa história que rolou na década de 80, tá? Foi escrita pelo Chris Claremont e pelo John Byrne. Em 1981 ela foi publicada, então, pô, são 81, 91, 2001, 2011, tem para mais de 30 anos, galera, tá? E foi uma história que muito inovadora para a época, e foi uma história que marcou muito, muito mesmo os quadrinhos, tá? Dizem, rola uns boatos de que James Cameron, o diretor de Exterminador do Futuro, se inspirou nessa história dos X-Men para fazer o filme, tá? E se você for ver, é mais ou menos a mesma coisa, né? Um futuro dominado pelas máquinas, e aí mandam alguém fazer uma viagem do tempo para poder impedir aquele futuro. Então dizem que o Exterminador do Futuro de 1984 foi inspirado nessa história dos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, tá? Nos quadrinhos o que rola? A mesma coisa que no filme, tá rolando os sentinelas, no futuro os sentinelas dominaram tudo, os mutantes vivem em campos de concentração, tá? E o futuro caótico. E uma coisa diferente é que rola uma certa urgência de mudar esse futuro, não só porque a raça mutante está sendo extinguida, mas também porque vai rolar um ataque nuclear. Se os sentinelas começarem a se expandir para fora da América do Norte, as outras nações do globo decidiram fazer um ataque nuclear. Então ia rolar um holocausto nuclear também, que ia extinguir com a vida na Terra, tá? Isso é um pouquinho diferente. O que mais eu posso falar sobre os quadrinhos? Nos quadrinhos, galera, não é o Wolverine que viaja no tempo, tá? Nos quadrinhos originais é a Kitty Pryde, né, que viaja no tempo com a ajuda de uma telepata chamada Rachel Grey, que faz essa viagem psicotemporal, tá? Na verdade ela não volta com o corpo dela, é a mesma coisa do Wolverine. A consciência dela do futuro é transportada pro seu corpo mais jovem, e ela tem que alertar os X-Men sobre o assassinato de um senador, o Robert Kelly, e que vai motivar toda essa histeria antimutante, tá? E para quem não leu os quadrinhos, mas você deve estar lembrando, pô, já vi isso aí em algum lugar. Você viu aquele desenho dos X-Men da década de 90? X-Men Animated, né, que o pessoal chama. Ali também teve uns 2 episódios que foram inspirados em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, tá? Na verdade, no desenho, quem voltava no tempo era o Bishop, né? Ele voltava no tempo com a ajuda do Forge, né? Tinha uma máquina do tempo lá no futuro, o Forge operava e mandou o Bishop para o presente para também conseguir salvar o futuro, né? Então foi mais ou menos ali que inspirado, né, também em Dias de um Futuro Esquecido. Beleza, vamos começar a falar sobre o filme.
Olha, eu não sou muito fã assim de X-Men, a versão do cinema, tá? Gostei muito do primeiro e do segundo filme na época. Já o terceiro filme eu odiei, porque mataram um personagem que eu gosto pra caramba, que é o Ciclope. Então eu detestei o terceiro filme e a partir daí eu já fui sem nenhuma empolgação para filmes da franquia X nos cinemas, né? Fui sem empolgação nenhuma para Wolverine, apesar de ter conhecido o Hugh Jackman quando ele veio aqui no Brasil, né? Se vocês não viram, assistam aí, procurem no meu canal. Eu participei da coletiva de imprensa com o Hugh Jackman, mas eu odiei o filme, tá? E porque foi completamente diferente dos quadrinhos e foi muito fraco mesmo, né? Um monte de personagens descaracterizados, por exemplo, Deadpool horrível, parecia o Baraka do Mortal Kombat, e Wolverine Imortal parecia que ia ser mais legal, porque iria mostrar o Wolverine no Japão, né, que é uma parte muito legal das histórias em quadrinhos, que é a parte do Wolverine lá no Japão, mas acabou sendo também bem decepcionante, tá? Parada do cara roubar o fator de cura e um monte de completamente horrível. Detestei. Então, por isso que eu demorei tanto a ir assistir X-Men Dias do Futuro Esquecido, tá? Mas aí me surpreendi. Confesso que eu adorei o filme, tá? E eu vou falar por que eu adorei, umas partes bem legais, e realmente a Fox conseguiu se redimir, pelo menos pra mim, com esse X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Esqueci de falar sobre o outro X-Men que teve antes, né? X-Men First Class. Também não gostei muito, apesar de que deu uma nova, sei lá, não sei explicar. Foi um pouco diferente, né, dos outros X-Men anteriores, mas também não gostei porque mudou muito. A primeira classe dos X-Men não tem nada a ver com aquela mostrada no filme, né? Então, também não tinha gostado muito. Mas aí fui sem empolgação nenhuma para ver X-Men Dias de um Futuro Esquecido, mas acabei me surpreendendo, tá, galera? O filme já começa, eu já fiquei super empolgado no começo do filme. Não sei se vocês lembram, mas no comecinho do filme, quando está mostrando os campos de concentração, que aliás ficou perfeito, tá? Aquela parte assim, as cenas apocalípticas assim no futuro, né, mostrando os sentinelas e os mutantes lá no campo de concentração, aquilo ali ficou muito legal, tá? Gostei muito dessa visão do futuro. Gostei também que apareceu um molequinho lá catando os negócios e o moleque tinha cabelo branco, tá? Isso quer dizer o quê? Não sei, tô só chutando, tá, galera? Se vier a acontecer vai ser legal. Quem sabe não pode ser o Cable, né? Que é um personagem também vindo do futuro, muito forte na mitologia dos X-Men, o Cable. E sei lá, né? Apareceu um moleque de cabelo branco. Pô, pensei que podia ser ele. Seria legal. Então, no início do filme, você logo fica de cara com a batalha que rola dos X-Men do futuro contra os Sentinelas. Cara, muito legal, e eu não lembro de ter visto uma cena assim de batalha de super-heróis tão legal quanto essa, tá? Muito legal mesmo. Vamos falar um pouquinho assim dos X-Men do futuro. Gostei também da retratação de algum deles, outros eu achei que ficou ruim. Os que eu gostei foi o Bishop, ficou muito perfeito, muito parecido com o dos quadrinhos. Ele tinha um M no olho, né? Ele usou e abusou do poder dele de absorção e recanalização de energia. Você vê que a todo momento ele estava pedindo para os membros da equipe energizar ele. Isso é exatamente igual nos quadrinhos. O Bishop tem esse poder e o Bishop usa dessa maneira também, tá? Pedindo para a galera da equipe energizar ele. Então achei que ficou muito legal o Bishop. Outra personagem que achei que ficou fantástica foi a Blink. Ela é uma personagem que surgiu nos quadrinhos aí na década de 90, né? E ela, no nosso universo normal, ela morreu durante uma saga, né? Mas ela apareceu muito também numa saga chamada Era de Apocalipse. Quem não leu, leia, é muito bom a Era de Apocalipse, tá? É uma das melhores histórias dos X-Men já escritas até hoje. E então a Blink ficou perfeita com aquele poder dela de teleportar as coisas. Toda hora ela abria um portal, né, para teleportar os ataques, para teleportar os sentinelas e tudo. Ficou muito perfeito, né? Outro personagem que ficou bem legal foi o Apache. Estava lutando muito, e eu diria até que ele lutou mais do que o Colossus. O Colossus eu não gostei, achei que o Colossus apanhou muito, né, para um X-Men veterano, né, e
para quem ele é nos quadrinhos, eu achei que ele ficou muito fraquinho e apanhou muito dos Sentinelas. O Mancha Solar eu não gostei, o Sunspot, né? Para quem não sabe, ele é um mutante brasileiro, fez parte dos Novos Mutantes, fez parte da X-Force e atualmente está fazendo parte dos Vingadores, nos quadrinhos, mas não gostei muito da retratação dele no filme, né? Ele ficou parecendo um Tocha Humana, e na verdade o poder dele não é esse, ele absorve energia solar e converte em força, e quando ele faz isso ele fica com um aspecto assim de uma energia negra, né? Como se ficasse todo preto, né? E numa época dos quadrinhos ele chegou até a voar e disparar rajadas de energia, né? Também dessa cor preta, ele não era igual um Tocha Humana, então achei que ficou meio assim, mas cara, isso aí é bobeira de fã, tá? Porque realmente, para quem não conhece esses personagens, vai achar a cena de ação bem fantástica, tá? E essa batalha inicial é muito, muito maneira, tá? O filme tem umas tiradas cômicas bem legais, tá? Quando o Wolverine volta no... falar sobre os X-Men antigos, tá? Tempestade achei fraca, a gente nunca consegue ver uma Tempestade com cabelo grande nos cinemas, né? A Halle Berry sempre usou cabelinho curtinho, né? E a Tempestade dos quadrinhos tem um puta cabelão maneiro, maravilhoso, e pô, sei lá, sinto maior falta disso quando eu vejo ela interpretando a Tempestade. E uma parada também que eu achei que meio sem nexo foi a Kitty Pryde. Quem está fazendo essa parada de transportar a consciência do Wolverine para o passado é a Kitty Pryde, que não tem nada a ver com isso, tipo, ela não tem esse poder, entendeu? Então eu achei que ali deixou um pouco a desejar, não sei porque que não usaram uma telepata, seria até legal se colocasse uma garota de cabelo ruivo, curtinho, né? Igual a Rachel dos quadrinhos, né? Então eles tinham que ter usado uma telepata, e a Kitty Pryde não é telepata, ela só tem poder de ficar intangível, né? Então isso aí ficou também um pouco assim, meio mal explicado, um pouco meio que nas coxas, mas mais uma vez, para quem não conhece o personagem, até para quem conhece deve ter, pô, mas ela não tinha esse poder, né? Por que ela... Mas, enfim, teve umas tiradas bem engraçadas, o Wolverine voltando, acordando, né, no corpo dele mais jovem, o fato dele estar com garras de osso e não as garras de metal, isso foi bem legal e gerou uns momentos bem legais no filme. Tem uma hora que ele cai na porrada com os sentinelas e ele devia estar acostumado no futuro a rasgar os sentinelas direto, né? Então você vê que tem uma hora que ele cai na porrada com os sentinelas e ele tenta rasgar com garra de osso e não consegue, né? Então é bem interessante. Uma cena também que eu achei fantástica e na hora eu pensei assim, putz, a Marvel tá ferrada, vai ter que suar a camisa para fazer mais bonito. Foi o Mercúrio. Em determinada parte do filme, eles encontram com o velocista, né, o Mercúrio, e o Wolverine e o Xavier pedem para ele salvar, e o Fera, né, pedem para ele salvar o Magneto de dentro da prisão, tirar o Magneto da prisão. Então teve uma cena muito maneira, que na hora que ele desarma os guardas em câmera lenta, pô, achei esse efeito fantástico, né? E aí, como o Mercúrio vai aparecer em Vingadores 2, eu fiquei pensando assim, pô, a Marvel vai ter que dar um jeito de fazer o Mercúrio da Marvel ficar mais maneiro do que esse aí, né? Também não sei por que colocaram o nome do Mercúrio de Peter, porque nos quadrinhos ele é Pietro, tá? Mas deixou a entender, como nos quadrinhos, que ele era filho do Magneto, né? Tanto pelo cabelo, que é meio branco, né? Quanto pelo nome, sobrenome Maximoff, aparece Maximoff, e a mãe dele, na hora que vê o Magneto no jornal, ela fica meio assustada, né? Então eles fizeram essa correlação também no filme. E a Marvel vai ter que suar a camisa para fazer o Mercúrio dos Vingadores ficar mais legal do que esse Mercúrio aí, né? Não visualmente falando, porque eu odiei esse visual dele, cabelo meio cinza, todo esquisito, e aquela roupa dele, nada a ver. Mas, porra, cara, eu consegui ficar empolgado, mesmo achando que o personagem estava horrível. Eu achei muito maneiro aquela cena que ele começa a correr e tira as balas de lugar. Aquilo ali ficou muito, muito, muito maneiro. E outra parada também que eu achei um pouquinho meio esquisito foi a tecnologia dos sentinelas. Achei muito avançado para a época, né? A gente está falando aí de algumas décadas atrás, então os sentinelas eu achei que eles podiam ter um aspecto assim um pouco mais tosco, né? Mas os sentinelas eram tipo supra-sumo da tecnologia, né? Até para os dias de hoje,
eles estavam bem fodões assim, né? Bem maneirões e tal. Eu achei que eles podiam ser mais assim, igual dos quadrinhos, meio sucatão e tal, entendeu? E não esse aspecto diferente, né? A ideia do filme também achei que ficou bem interessante essa parada do Sentinela usar o poder da mística para poder combater os ataques, né? Isso rolou nos quadrinhos, não com os sentinelas, mas com um modelo mais avançado chamado Nimrod. O Nimrod ele é um sentinela mais avançado e tinha esse poder no futuro de aprender com os ataques, né? Então achei bem legal essa parada do sangue da mística e tudo, né? Achei bem legal. A mística também no filme tá animal. Aquela parte que ela aparece no Vietnã foi fantástica. Apareceu ali o Grosso, se vocês lembram de X-Men Evolution, aquele mutante que tinha a língua, né, do mal, né? E apareceu ele, achei que ficou bem maneiro. Apareceram os outros mutantes lá também meio desconhecidos, né? E a mística tá muito maneira. Ali sim a gente vê como a mística é nos quadrinhos, né? A mística nos quadrinhos não tem essa parada de ser irmã do Xavier, não tem essa parada de ser boazinha. A mística nos quadrinhos é uma terrorista estilo Osama Bin Laden. Ela luta mesmo pela raça mutante e ela toca o terror nos quadrinhos. Então ali a gente, nessas cenas aí do Vietnã, eu me empolguei e falei, porra, agora sim tá ficando maneiro, gostei, né? Ela também usando o poder direto. E falei sobre a cena do Pietro, que eu me amarrei. E o final, cara, e foi muito legal. Eu achei o final assim muito interessante. Não vou falar mais muito sobre o filme. Essa parte do Pietro me empolgou bastante. Teve também essas tiradas assim legais assim com o Wolverine, né, tentando convencer. Algumas partes bem interessantes do Wolverine conversando com o Magneto trocando ideia assim com o Wolverine. O Xavier lembrou dele, que ele tentou, no primeiro filme ele aparece, né, o Hugh Jackman aparece, né? Então foi um roteiro assim bem amarrado, né? Eles lembraram das coisas, tentaram fazer a correlação do Pietro com o Mercúrio, né? Ficou bem legal. E a batalha final foi muito maneira. Essa parada do Magneto, pô, ficou fantástica, ele trazendo o estádio, ele controlando os sentinelas. O Magneto realmente roubou a cena no filme inteiro, tá? Usou e abusou dos poderes também. Essa parada dele colocar metade nos sentinelas e poder usar depois controlar eles, ficou fantástico. E ali mostra um pouco do como o Magneto é nos quadrinhos, tá, galera? Porque nos quadrinhos o Magneto não é só um cara com poder magnético. Ele é um cara com poder magnético que é foda em ciência, é foda em robótica, entendeu? Então talvez ali tenha mostrado um pouco desse lado aí, um vilão que não é só os poderes, né? Um cara realmente muito inteligente, né? Ficou muito bem sacado essa parada dele controlar os sentinelas, ficou bem legal. Rolou umas cenas de ação muito legais. E é isso aí. E o final, galera, foi realmente surpreendente. Essa parada da batalha final também, lá alternando a batalha aqui no presente com a batalha no futuro. Achei que ficou fantástico. O final, eu confesso que eu chorei. Escorreu uma lágrimazinha no final, naquela hora que o Wolverine acorda no Instituto Xavier. O Instituto Xavier todo maneirão. Aí a vampira, a Kitty Pryde dando aula com Colossus, achei foda. Ele encontrando com a Aurora. Depois ele vê o Homem de Gelo com a vampira. A Ana Paquin faz uma participação. Esse finalzinho achei maneiro. Na hora que aparece a Jean Grey assim, viva, né? E na hora que ele tá conversando com ela, aí chega o Ciclope. Aquilo ali foi muito bem bolado. E realmente a Fox conseguiu se redimir. E eu fiquei extremamente empolgado com Dias de um Futuro Esquecido. O final achei muito legal, tá? A galera reclama pra caramba falando sobre essas teorias, como o Wolverine fez isso, como o Wolverine fez aquilo, né? Eu também encrenquei com algumas coisas, igual eu falei pra vocês aí no início do filme, tá? Mas realmente é um filme muito maneiro, tá? Gostei muito. É uma pena que a Hasbro não tenha feito figuras de ação baseadas no filme. Fez falta, tá? Eu imagino um Sentinela como seria legal, né? Uma coleção de Marvel Legends, né? De repente com os principais, o Wolverine, né?
o Magneto e outros personagens, a Mística, por exemplo. Seria legal a gente ter uma versão cinematográfica deles saindo pela Hasbro, né? Não sei por que não fizeram, tá? Um negócio que eu fiquei um pouco chateado também foi a parte dos mutantes que já tinham morrido, né? Nas experiências do Trask, mas que também ficou bem legal, né? Então a Fox conseguiu se redimir para mim com os mutantes, e falar sobre o final do filme. Quem ficou até depois dos créditos deve ter visto a galera lá no Egito gritando Em Sabanur, Em Sabanur. Em Sabanur, galera, é o nome do maior vilão dos X-Men, eu acho que depois do Magneto, ou até o maior vilão dos X-Men de todos os tempos, que é o Apocalipse, tá? Então, por isso que eu achei que aquele garotinho lá de cabelo branco poderia ser o Cable, porque já que o Apocalipse vai ser o vilão do próximo filme, de repente a gente vai ver também um cara que é intimamente ligado com a história do Apocalipse, que é o Cable. De repente a gente vai ver o Cable também nas telonas, né? E deixou uma abertura fantástica. De repente aí no próximo filme a gente vê o Apocalipse, a versão cinematográfica dele vai ser muito legal. Então, eu gostei bastante de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha opinião, né? Dá um curtir aí no vídeo se você curtiu, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês não acharam, tá, do filme, se vocês concordaram ou não com as minhas opiniões. Eu tento responder todo mundo na medida do possível, tá? Eu sou o Fabrício Marvel, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, eu tenho vídeos todas as segundas-feiras de dicas de viagem e todas as quintas-feiras com review de figuras de ação, tá? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Me digam aí o que acharam do vídeo. Eu pretendo fazer outros vídeos aí também comentando de quadrinhos aí que eu tô lendo, indicações aí de quadrinhos para vocês. De repente tornar esse tipo de bate-papo aí entre a gente uma parada mais semanal, né? Colocar mais um vídeo aí durante a semana, viagem, quadrinhos e figuras de ação, tá bom? Então essa parada aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.